Olá pessoal, aqui é Thiago e hoje eu vou apresentar para vocês o Tech Challenge 2 da FIAP, que é um desafio. Nesse segundo projeto a gente está fazendo o TSP, né? Tá fazendo um upgrade dele, que ele é o problema do caixeiro viajante, né? O Travel Salesman Problem, e a gente tá mudando ele para o VRP, né? Que é o Vehicle Route Problem, que é justamente com múltiplos veículos. Para fazer essa atualização, a gente teve como base um TSP, né, que é o projeto básico que eu vou estar mostrando para vocês. A gente vai estar indo do início até a conclusão final. Mas eu também queria já deixar aqui mostrando já o resultado que a gente chegou até agora. Deixa eu tirar de pausa aqui, ó. Colocar aqui as cidades para aparecerem. Aqui embaixo vai estar passando a geração, tanto no gráfico. E o fitness, que é justamente essa distância. É o que a gente está tentando melhorar, né? Aí quais foram as implementações que foram feitas nesse projeto? A gente colocou a autonomia para que essa rota ela não tenha mais do que um determinado valor. Nesse caso aqui eu coloquei 1000 pixels, né? Que é a distância entre pontos. Mas a gente pode fazer um mapa para fazer uma conversão desses pixels para quilômetros, né? Eu considerei um para um por não aprofundar nessa questão do mapa. Você pode ver que eu coloquei esse mapa aí de Pernambuco, botei umas cidades de Pernambuco, mas ele não está fidedigno, né? Então, qual as suas distâncias também não estão. Que no objetivo agora não era esse. A gente fez esse MVP, que era só para quais foram as características para dar continuidade, né? A questão da autonomia, esses círculos verdes aqui são os depósitos, que depois que eu programei ele dessa forma, depois de 300 gerações, se eu não cheguei na autonomia requerida, que no caso aqui eu estou colocando uma autonomia de 500, vai demorar muito para chegar, porque eu aumentei aqui o tamanho da tela. Aí você está vendo aqui as distâncias aqui, ó, tá 1441 fitness. Para chegar em 500 aqui vai rodar muita coisa. Cada vez que ele chega em 300 gerações e não consegue chegar a maior rota não consegue chegar nessa autonomia, ele implementa mais um veículo e mais uma rota, né? Aí vou dar uma pausa aqui, já que eu estou mostrando, nesse início aqui eu vou mostrar o projeto feito, explicar tudo que eu fiz, para depois a gente voltar para ver como era, qual foram as implementações que foram feitas para poder entender tecnicamente o que foi que aconteceu, passo a passo, né? Aí aqui você vê que ele já chegou no fitness de 1000, ele vai chegar no máximo nisso. Perceba que os depósitos dão prioridade para essa vermelhinha aqui, que são os prioritários. Ele sempre vai estar saindo do depósito para um prioritário e tentando achar a melhor rota possível. Veja que ele sempre sai, ó, de Cabo Santo Agostinho aqui, tá indo para Camaragibe. Já vai logo para cá. Aí como é que eu tenho certeza disso? Eu dou uma pausa aqui. Vamos supor que o best fit era 1000, né? Já que eu aumentei aqui o tamanho. Isso aqui era bem menorzinho. Já que eu aumentei o tamanho, consequentemente aumenta os pixels, né? Vamos supor que ele chegou aqui no desejado. Aí eu tenho duas interações aqui para fazer. Eu tenho tanto o... Eu posso pedir para ele gerar o relatório, aperto R aqui. Ele tem um relatório já pré-fixado, que são as variáveis que eu só organizei como se fosse um Excel. E ele gera aqui, por LLM, ele gera aqui também um texto aqui. Mensagem inicial: bem-vindos a mais um dia de trabalho. Desejo a todos uma jornada segura e produtiva. Fala sobre o clima, fala sobre as estradas, contato de urgência. Ele só não falou aqui, falou aqui em cima, falou das rotas, né? Veículo tal, veículo 1. Ó, veículo 1 inicia em Serra Talhada. Vamos dar uma olhada aqui. Onde é que tá a Serra Talhada aqui? Deve estar aqui que tá escondido. Vai para Caruaru. Ó, Serra Talhada, ele vai para Caruaru, que é uma cidade prioritária. Aí ele ainda dá 1 km, 448 quilômetros. Isso aqui não está escalado, né? A gente não fez ainda a escalabilidade dele. Ele faz esse relatório. Depois do relatório eu também posso pedir o chat. Você faz uma pergunta aqui, ó. A gente sabe que não precisa ser tão específico, né? Nem escrever direitinho, ele vai entender aqui.
Aqui eu estou usando o GPT 4O para responder. Ele vai pensar aí em tudo, né? Aí vai dar as ordens aqui, ó. Primeira que chega é Caruaru, que foi que a gente tava até vendo lá de Serra Talhada, né? Servida pelo veículo 1, começa em Serra Talhada, tal, tal, tal. Vai andar 448 quilômetros. Aqui você pode perguntar o que você quiser, né? Você pergunta assim, algum motorista se acidentou no percurso, ele tem que dizer que não tem essa informação, né? Que a gente pediu para ele usar só os dados do sistema, com base nos dados apresentados. Olha aí, muito bem treinado. Parabéns, isso aí. Beleza, esse aqui é o projeto em si, como ele chegou até o final. Vamos agora dar uma olhada como é que a gente chegou até esse ponto aqui. Então vamos dar uma olhadinha lá no começo. O blend, pra gente ver qual foi o primeiro blend que eu fiz aqui, ó. Git checkout. Pausa o algoritmo. Vamos ver se ele chega lá. Chegou. No começo era assim, ó. Tinha 146 linhas aqui. Olha aí. Ele está com a tela menor, não tem as cidades prioritárias, nem, nem os depositórios, né? Que é onde vai sair o medicamento, que inclusive o trabalho se trata de um hospital, né? Da distribuição de medicamento, de equipamento hospitalar. Aí a gente tem essa premissa também dentro do projeto. Por isso que a gente botou cidades prioritárias, que é para onde o medicamento vai em primeiro lugar. Veja que a tela aqui era menor, né? Dá pra gente continuar vendo aqui. A tela era menor e basicamente é muito parecido, né? Porque eu peguei isso aqui como base. Vamos ver aqui as principais funções que a gente está no algoritmo genético, né? O algoritmo genético, basicamente, ele é para resolver um problema desse de seletividade do caixeiro viajante, ele é muito bom. A gente tem gerar random population, ele vai pegar algumas listas que são dos pontos das cidades, né? Aqui ainda não tem o nome das cidades não está implementado. Ele vai pegar essas cidades e vai gerar rotas, né? Vai gerar, vamos supor que tenha 4 cidades aqui. 2, 2, 3, 3, 4, 4. Aí ele vai ordenar aqui de forma misturada. Ele vai ordenar 2, 3, 4. Depois 2, 3, 4. Ele que faz essa funçãozinha bem simples. Ela pega a lista, já joga de volta já. Calcular a distância justamente para pegar, né? Para fazer a rota a gente tem que saber, dos 2 pontos a gente tem que calcular qual é a distância. Pode ver aqui que é aquela fórmula clássica, né? Raiz quadrada do ponto y menos x ao quadrado, y menos x, y2 menos x2 ao quadrado, né? Vai dar a distância. Calcular o fitness, vamos ver o que ele faz aqui. O fitness, ele vai te dar qual é a melhor rota, né? E depois você calcula a distância, tá com as rotas, aquela rota 2, 2, 3, 3, 4, 4. 2, 2, 1. Qual dessas rotas está com a melhor distância? Ele vai fazer esse cálculo aqui pra gente. O order crossover, ele vai entregar, vai pegar os pais, né? São algumas rotas, pega a parte deles e devolve os filhos, né? Ele completa, ele dá um pouco de aleatoriedade para a gente poder ir sempre melhorando esse algoritmo genético, né? Que a cada população, a cada geração, você vai ter um crossover, que vai ser uma mistura dos pais com os filhos, para que esses filhos possam vir a performar melhor do que os pais, né? Como é a vida. A gente não tem tempo para destrinchar muito não, que aqui eu tenho 15 minutos de apresentação. Vou agora lá para o final para te mostrar o código completo. Então vamos ver aqui. Começa aqui é um monte de imports que a gente usa ao longo do código e as funções que estão espalhadas aqui nesses arquivos. Algumas configurações iniciais, como o tamanho da tela, número de cidade, a população, que é de 100 rotas, né? A probabilidade de mutação, que é 50%. Esse preto aqui que eu coloquei um cinza, porque no final das contas eu mudei essa tela para preto. Aí para evitar o trabalho de mudar o preto, eu só transformei tudo que era preto em cinza, né? Aqui os anéis de prioridade, são no máximo 3. A cor dele é vermelha, né? E a espessura do anel, o raio do anel. Aqui início da população.
As cidades são formadas de maneira aleatória. Eu coloquei uma seed aqui para manter ela estável. Aí chega aqui esse Start Seed Indices. Peak Spread Deposit. O que é os spreads? Ele vai pegar os depositórios, que são onde vai sair os medicamentos, de forma spread, espalhado, né? Para eles não ficarem juntos. Não faz sentido logístico você ter esses depósitos juntos no mesmo lugar. Available for priority. Vamos ver aqui. Prioridade não pode ser depósitos. Pronto. Interessante que os depósitos não sejam prioridade. Aí ele faz isso aqui. Para definir as prioridades. Ele vê quais são os depósitos que eu escolhi. Isso aqui seria, no caso, geralmente eu começo com um veículo, né? Isso aqui seria interessante de ser feito mesmo se eu tivesse mais de um. Mas aí, para evitar o bug, a gente coloca, né? Ó, iniciando a população em cores. Aqui escolhe as cores para as rotas em si, né? Veículo, cor, a rota azul se for um só. Se for mais, ele vai fazer aqui essa função, Generate Random Colors. Isso aqui já é o que a gente já fez na última, que eu já passei, né? Naquele código inicial, só repetir, né? Botei esse Nearest Neighborhood, que é meio que um heurístico, para já dar uma solução interessante, e o resto da população de forma aleatória. Não vou ficar entrando nas funções não, que é muita função, senão o vídeo não termina hoje. Você pode acompanhar a função em si, em detalhes, lá no GitHub, né? Vai estar lá o código todo feito. Olha essa parte interessante aqui. Escolhe as cores quando é mais de um veículo, né? Um veículo só é essa parte fácil. Quando é mais de um, ele vai gerar as cores randomicamente das rotas. Uma solução heurística para multiveículos, porque é diferente de um veículo só, porque tem várias rotas. Gerar população randômica para multiveículos também tem que fazer uma adaptação. Normalize indivíduo. Cada rota, o depósito, ele tem que ter... como é que é? Cada rota começa com um depósito correto. Espalhado de forma, né? Você usa Start Seeds e Índice, que é justamente para deixar eles espalhados. Remove extra depósito. Para remover algum bug se aparecer de depósito, aparecer num lugar que não era para aparecer, para manter ele fixo no lugar, né? Que na verdade é porque às vezes eles estavam compartilhando mais de uma rota, as cidades estavam compartilhando mais de uma rota. Eu tive que fazer essa EP Unique, né? Para ficar só em uma, a cidade ficar só em uma rota, não mais de uma. Depois disso ele prioriza as cidades prioritárias, né? Depois que do depositório ele já vai para a cidade, ele tem que fazer isso aqui na ordem para dar certo. A geração das populações, né? Aqui é o loop. No loop eu tenho um botão de pause, eu tenho um botão de gerar relatório, que é o R, e eu tenho um botão C, que é para chamar o chat. Aqui, vamos lá, fitness e ordenação. Aqui basicamente é o cálculo de fitness, né? Para um veículo só a gente já viu. Você joga, tá mostrando as funções, né? Que essas funções sort population, cálculo fitness, a gente viu o funcionamento delas detalhadamente, né? E aqui, na verdade, é uma adaptação. Quando é para múltiplos veículos, eu fiz uma adaptação porque são múltiplas rotas, né? As múltiplas rotas geram uma pequena diferença no cálculo. Desenho de gráficos. O que é que vai desenhar no gráfico? Vai desenhar as cidades prioritárias, os veículos, na cor preta, que vai ser cinza. Na verdade, aqui é o texto para contar os veículos. Mostrar as cidades. Desenho de rotas. Aí no desenho de rota, lá vai. Rota, coordinates. Isso aqui é para desenhar, ele desenha tanto a rota principal quanto a secundária. Isso aqui é igual ao código original, né? E eu fiz a adaptação, o else aqui, para quando é mais de um veículo, ele faz a mesma coisa também. Ele desenha a melhor e a pior rota, né? A pior rota fica nesse cinza aqui, ó. Esse cinza ele desenha a melhor rota, deixando a cor destaque. Que ele calcula. Aqui ele vai printar aqui embaixo quais são qual é a geração e o geração por rotas individuais também. Arredondando duas casas decimais que ele estava botando um número muito grande. É um float, né? O float ele faz isso. Chegamos aqui na parte interessante, que é aqui ele vai contar as últimas 100 gerações se elas já passaram da autonomia. Isso aqui é o cálculo de autonomia, né? E a geração
se ela passou da autonomia. E da geração que eu estabeleci, no caso 300, né? Tem que rodar 300 e se dentro dessas 300 ou 200 gerações, você que escolhe. O veículo ele se tornou autônomo, ele tá com os fits individuais aqui dentro da autonomia. Aí ele faz isso para o veículo. Pronto, aí ele incrementa, ele chegou nisso, viu? Passou as 300, viu que não chegou no fit, ele vai incrementar mais um veículo, ele vai ver, ele vai criar um novo depósito, esse novo depósito vai estar dentro dessa função aqui que vai escolher o melhor lugar para botar esses depósitos. Depois disso ele vai ter que calcular aquela população tudo de novo. Beleza, pessoal? Agradeço aí o tempo gasto aí vendo o vídeo, tá certo? E qualquer coisa tem mais lá no GitHub, o código completo.